Sem perder tempo, Banco BGP passa para assistente técnico de comunicação. Sabendo que essas questões, elas são questões que tanto caem para nível médio, para nível fundamental, como pode cair para nível superior também. Então tem questão de nível superior, né? Como tem questões também de nível médio e nível fundamental. A informática, a noção de informática, ela vai ser de acordo com o seu edital, tá? Tiver no edital ali, noção de informática, essas questões aí servem para quaisquer níveis de prova for fazer, desde que tenha no edital. Bom, a função C no software Excel é responsável por. Então, a função C é chamada função da condição, tá? Função condicional, não confundir com raciocínio lógico, tá? Condicional ou função da condição. Função condicional ou da condição, tá? Ela coloca uma condição, beleza? Então, ela é responsável pelo quê? Letra A. Permitir que os valores, isso no Excel, que os valores sejam organizados de acordo com a sequência escolhida, crescente ou decrescente? Não. Ela não vai colocar em ordem decrescente ou decrescente. Então, isso aqui não é papel da função C, função condicional no Excel. B. Retornar um valor de teste lógico permite avaliar uma célula ou um cálculo e retornar um valor verdadeiro ou um valor falso perfeitinho, a letra B. Por quê? Vamos imaginar aqui que eu tenho uma planilha, né? Imaginar aqui uma planilha aqui. Aí eu vou chamar aqui de coluna A, coluna B, coluna C. Que eu vou chamar de 1, 2, vou colocar aqui uma coluna 3. Tá? Aí eu vou fazendo ali, aqui aleatório, para quem não conhece a função C, não tem uma mínima noção. Ok? Aí eu tenho aqui, por exemplo, no A1, eu tenho aqui 1, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 5. Ok? Aí, se eu quero, por exemplo, vamos supor, saber qual o maior valor dessas colunas, dessas células, melhor dizendo, que tem informações tipo A1, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Eu vou jogar uma fórmula, onde essa fórmula tem que ter essa função, né? A função C, tá? Melhor dizendo, né? Por exemplo, né, uma valor é o máximo. Então, deixa eu melhorar aqui. A função C é a função da condição. Eu falo assim, jogo aqui, por exemplo, em A3, né? E coloco assim igual C, isso aqui é uma condição. C, por exemplo, A2, quem é o A2? O A2 é esse aqui, ó. É o próprio 2, tá? Se A2 for maior que, por exemplo, 1, né? Ele é. Aí ponto e vírgula, por exemplo, ponto e vírgula, eu posso colocar aqui entre aspas a palavra reprovado. Aprovado, por exemplo. Aprove. E eu fecho o parêntese, tá? Só para ter uma noção. Vou até mudar aqui esse 2 para ficar com uma cara mais de aprove aqui. Vou colocar aqui o 6, ok? Vou colocar aqui o 6. Então, se o A2 for maior que 5, fica melhor para entender aqui, né? Quer dizer, maior que 5, o 5 não entra, tá? O 5 não entra, ok? Então, se o A2 for maior que 5, aí nessas condições, vamos supor, o aluno está aprovado. Se eu botar aprova, vai sair a palavra aprove. Botar aprovado, aprovado. Botar aprovado, aprovado. O que tiver entre aspas aqui, ele vai acontecer se ele for maior que 5. No caso, como é 6, né? Esse A2, então vai aparecer aqui, nessa célula aqui, a palavra aprove. Tá? Se eu colocar se A2 for menor que 5, ponto e vírgula, aí entre aspas botar reprove ou reprovado, né? Aí você vai olhar, pô, mas ele é 6, ele não é menor que 5. Beleza. Então ele não vai ser, vai sair com um valor de
falso, né? Como ele falou aqui, verdadeiro ou falso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele não é menor que 5, ele vai ser o quê? Eu teria que colocar uma outra condição ali. Do contrário, ponto e vírgula, né? Reprovado. Tá? Então, por exemplo, o A1 vai funcionar se for menor que 5, porque ele já é 1, né? Então vai ficar reprovado. Agora, para eu fazer essa condição utilizando todos os números possíveis, por exemplo, de 0 a 10 ali, eu tenho que botar duas condições. Por exemplo, aqui, se eu tirar o parênteses aqui, eu posso colocar aqui ponto e vírgula, abre aspas, reprovado. Aí fecha aspas e fecha o parêntese. Ou seja, se A2 ou que estiver selecionado, né, for maior que 5, no caso o 6 vai estar aprovado. Do contrário, aí vai estar o quê? O reprovado, que eu coloquei aqui. Tá? Então, não vai ter como fugir aqui. Beleza? Maior que 5 é aprovado, menor que 5 é reprovado, depende do número que tiver. Ok? Então, a função chamada função da condição. A letra C, autorizar a entrada de dados numéricos da planilha. Claro que não, é só você digitar ali que você vai ter os dados numéricos, na digita, e D, enviar o valor de teste lógico de uma célula apenas se o meio for verdadeiro. Se apenas for verdadeiro, não. Ele também envia se for falso também. Se faltar alguma informação, se alguma informação não estiver de acordo com a função da condição. Beleza? Então, letra B, retornar um valor de teste lógico permite avaliar uma célula ou um cálculo e retornar um valor verdadeiro ou um valor falso. O maior valor, no caso, é a função máximo. Beleza? Então, se a função da condição. Simbora